De pernas pro ar, a escola do mundo ao avesso. Dessas sequências de leituras e comentários vem da participação em uma atividade do Museu Paranaense, do IFAM, da Secretaria da Cultura, Coordenadoria de Patrimônio Cultural, sobre um sítio arqueológico em Cidade Real del Guairá. Uma canoa de madeira encontrada pelos Avá Guarani que estão ocupando aquela área. E nesse episódio a gente vai falar sobre a cientifização do sonho e a semiótica de Roland Barthes. Então, com certeza, a gente tem que ir atrás, sabe do quê? Do sonho, né? Tipo, língua e fala. Saussure aborda a língua e a fala, essa dialética, os idiomas, estruturas duplas, né? Semiologia, o vestuário, a alimentação, o automóvel, o mobiliário, sistemas complexos. Origem de sistemas, relação língua-fala. Signo, significante, classificação, signo linguístico, forma e substância. Signo semiológico, a natureza do significado, classificação de signos linguísticos, significados semiológicos, classificação e natureza dos significantes. Significação com relação, arbitrariedade e motivação em linguística e em semiologia. O valor em linguística e a articulação entre essas coisas. Sintagma e sistema. Os dois eixos da linguagem. Relações sintagmáticas e associativas. Metáfora e metonímia em Jacobson. Perspectivas semiológicas. Sintagma e fala. Descontinuidade. Prova de comutação, sintagmática, expressões combinatórias, identidade e distância. Sistema, semelhança e dessemelhança, diferença. Oposição, classificação de oposição. Binarismo, neutralização e transgressões. Os sistemas desengatados, a conotação, a metalinguagem. Conotação e metalinguagem. O Roland Barthes, elementos de semiologia. Sistemas desengatados, 9.5. Vamos ver o que o cara está falando. E olha o que o Barthes está falando aqui. Denotação e conotação, né? Qualquer sistema de significação comporta um plano de expressão e um plano de conteúdo. E que a significação coincide com a relação entre dois planos. Vamos supor agora que tal sistema se torne, por sua vez, o simples elemento de um segundo sistema, que ele será, assim, extensivo. Estaremos, então, às voltas com dois sistemas de significação imbricados um no outro, mas também desengatados um em relação ao outro. Todavia, o desengate dos dois sistemas pode fazer-se de duas maneiras, inteiramente diferentes, segundo o ponto de inserção do primeiro sistema no segundo, dando lugar, assim, a dois conjuntos opostos.
O, isso Jamslev, é o autor que chama isso como semiótica conotativa. O primeiro sistema constitui então o plano de denotação, e o segundo sistema, extensivo ao primeiro, o plano de conotação. Diremos, pois, que o sistema de conotação é um sistema cujo plano de expressão é ele próprio constituído por um sistema de significação. Os casos correntes de conotação serão, evidentemente, constituídos por sistemas complexos, cuja linguagem articulada forma o primeiro sistema. É o caso da literatura, por exemplo. E um segundo caso, oposto de desengate. O primeiro sistema torna-se não o plano de expressão, como na conotação, mas o plano de conteúdo ou significado do segundo sistema. É o caso de todas as metalinguagens, ou uma metalinguagem seria um sistema cujo plano de conteúdo é ele próprio, constituído por um sistema de significação, ou ainda é uma semiótica que trata de uma semiótica. Tais são as duas vias de amplificação dos sistemas duplos. O fenômeno de conotação ainda não foram estudados sistematicamente. Tem algumas indicações e tal. Todavia, o futuro, sem dúvida, pertence a uma linguística da conotação. A sociedade desenvolve intensamente, a partir do sistema primeiro, que lhe fornece a linguagem humana. Sistemas de segundos sentidos, e essa elaboração, ora ostentada, ora mascarada, racionalizada, toca muito de perto uma verdadeira antropologia histórica. A conotação, por ser ela própria um sistema, compreende significantes, significados e o processo que une uns aos outros, significação. E é o inventário destes três elementos que se deveria primeiro empreender para cada sistema. Os significantes de conotação, chamaremos conotadores, são constituídos por signos, significantes e significados reunidos, do sistema denotado. Naturalmente, vários signos denotados podem reunir-se para formar um só conotador. Se for provido de um só significado de conotação, ou melhor, as unidades do sistema conotado não têm forçosamente o mesmo tamanho que as unidades do sistema denotado. Grandes fragmentos de discurso denotado podem constituir uma única unidade do sistema conotado. É o caso, por exemplo, do tom de um texto feito de múltiplas palavras, mas que remete, todavia, a um só significado. Seja qual for o modo pelo qual a conotação vista a mensagem denotada, ela não a esgota. Sempre sobra denotado. Sem o que o discurso não seria possível. E os conotadores, afinal, são sempre signos descontínuos e erráticos, naturalizados pela mensagem denotada que os veicula. Quanto ao significado de conotação, tem um caráter ao mesmo tempo geral, global e difuso. Se se quiser, um fragmento de ideologia. O conjunto das mensagens em português remete, por exemplo, ao significado português. Uma obra pode remeter ao significado de literatura. E esses significados comunicam-se estreitamente com a cultura, o saber, a história. É por eles que, por assim dizer, o mundo penetra o sistema. A ideologia seria, em suma, a forma dos significados de conotação, enquanto a retórica seria a forma dos conotadores. Na semiótica conotativa, os significantes do segundo sistema são constituídos pelos signos do primeiro. Essa parte aqui, a parte 3, acho que é a metalinguagem. É a parte talvez mais interessante. A ideia aqui é tentar cientificizar o sonho. Essas explicações de sonho, de visões, como o Gilberto falou, de você entra numa floresta e você escuta uma voz.
Um espírito que tá ali, tá falando com você, às vezes chama até teu nome. Cara, isso não é espiritismo, né? Isso é uma outra coisa. Também não é um animismo. Tá. Aqui, ó, a metalinguagem. Na semiótica conotativa, os significantes do segundo sistema são constituídos pelos signos do primeiro. Na metalinguagem acontece o inverso. Os significados do segundo sistema é que são constituídos pelos signos do primeiro. Jamslev, né, precisou a noção de metalinguagem da seguinte maneira: dado que uma operação é uma descrição fundada num princípio empírico, vale dizer não contraditório, coerente, exaustivo e simples. A semiótica científica ou metalinguagem é uma operação, enquanto a semiótica conotativa não o é. É evidente que a semiologia, por exemplo, constitui uma metalinguagem, visto que se encarrega, a título do segundo sistema, de uma linguagem primeira, ou linguagem objeto, que é o sistema estudado. E este sistema objeto é significado por meio de uma metalinguagem da semiologia. A noção de metalinguagem não deve ficar restrita a linguagens científicas, quando a linguagem articulada, em seu estado denotado, se incumbe de um sistema de objetos significantes, constitui-se em operação, isto é, em metalinguagem. É o caso, por exemplo, do Jornal da Moda, que fala as significações do vestuário. Caso, todavia, ideal, pois o jornal não apresenta de ordinário um discurso puramente denotado. Temos então aqui, para terminar, um conjunto complexo em que a linguagem, em seu nível denotado, é metalinguagem, mas onde esta metalinguagem, por sua vez, é extraída num processo de conotação. Nada impede, aqui a parte 4, que se chama conotação e metalinguagem, tá? Nada impede, em princípio, que uma metalinguagem se torne, por sua vez, a linguagem objeto de uma nova metalinguagem. Seria o caso da semiologia, por exemplo, no dia em que fosse falada por outra ciência, se aceitasse definir as ciências humanas como linguagens coerentes, exaustivas e simples. É um princípio empírico. Isto é, como operações. Cada nova ciência apareceria então como uma nova metalinguagem, que tomaria por objeto a metalinguagem que a precede, muito embora visasse ao real objeto que está no fundo de suas descrições. A história das ciências humanas seria, assim, em certo sentido, uma diacronia da metalinguagem. A cada ciência, inclusive, é claro, a semiologia, conteria sua própria morte sob forma da linguagem que o falará. Essa relatividade interior ao sistema geral das metalinguagens permite retificar a imagem demasiado segura que se poderia ter de início do semiólogo diante da conotação. O conjunto de uma análise semiótica mobiliza ordinariamente, ao mesmo tempo, além do sistema estudado e da língua denotada, que dele se encarrega mais frequentemente, um sistema de conotação e a metalinguagem de análise que lhe é aplicada. Poderíamos dizer que a sociedade detentora do plano de conotação fala os significantes do sistema considerado, enquanto o semiólogo falar-lhe os significados. O semiólogo fala-lhe os significados. Ele parece possuir, pois, uma função objetiva do deciframento. Sua linguagem é uma operação.
diante do mundo que naturaliza ou mascara os signos do primeiro sistema sobre os significantes do segundo. Sua objetividade, porém, torna-se provisória pela própria história que renova as metalinguagens. Pode ser? Depois ele fala de noção de simulacro. Pesquisa semiológica é constituir um funcionamento de sistemas de significação diversos da língua, segundo o próprio projeto de qualquer atividade estruturalista, que é construir um simulacro dos objetos observados. O sonho não é um simulacro da realidade. Então, sou Roland Barthes. Achei que ele podia falar de alguma coisa do sonho, sabe? Até pode ser essa questão de sobreposições de linguagens. Tá ligado? É isso aí. Elementos de semiologia. Vou continuar um pouquinho. Talvez uma outra questão aqui, ó. Teoria da comunicação. Informação e comunicação. Forma e informação. Teoria da informação. Teoria da Gestalt. São uma entidade percebida na sua totalidade como um elemento único, do qual dependem as propriedades das partes, como uma totalidade na qual submergem os detalhes. Traduzido na matéria, noções como as de quantidade de informação e tempo de observação. A teoria da informação permite que se considere uma e outra daquelas teorias como complementares e não como mutuamente excludentes. De fato, na dependência de fatores como esses, o receptor, ora, optará pela exploração da forma, ora será realmente obrigado a considerá-la como um todo. Estando dentro de um veículo em movimento e tendo que aprender uma mensagem imobilizada numa parede, por exemplo, o recurso primeiro do receptor será tentar apreendê-la como se fosse um todo. Mas estando diante de uma tela num museu, nada impede que uma visão totalizante da forma seja acompanhada por uma exploração dos elementos da mensagem, uma vez que o tempo dessa observação é maior. Para a teoria da informação, portanto, o problema não está tanto em saber por qual processo se dá a percepção de dada forma, que de resto não deixa de ser importante, mas genericamente, qual a forma mais difícil de ser transmitida e o que fazer para facilitar essa transmissão. A forma mais difícil de transmitir é a forma entrópica, ou melhor dizendo, com tendência entrópica, uma vez que forma e entropia são termos que se contradizem e se repelem. Forma pressupõe alguma ordenação, enquanto entropia é exatamente a falta de ordenação, pelo menos a ausência de um ponto de referência a partir do qual definir uma ordem eventualmente existente. Moles descreve esse tipo de forma como sendo aquela que não tem significado espontâneo. O termo espontâneo não é de fato adequado, pois faz supor a existência de formas e significados oriundos automaticamente da própria forma, o que contradiz a descrição já aceita do signo. Ou faz o signo daquilo que ele representa, como representar algo ou alguma coisa para alguém. Em todo caso,
dizemos que uma forma difícil de transmitir é aquela cujo significado não se produz de imediato para o receptor. Embora aquilo que a terminologia tradicional da psicologia, da percepção, chama de figuras ambíguas. Tá, talvez não isso ainda, né? Obras abertas, fala do McLuhan, Marshall McLuhan. Recursos para construção da forma, a forma e um fundo, sabe? A periodicidade, a previsibilidade, o ritmo. Ó, tem a periodicidade é o contraste entre processos costumeiros, né? Assim, onde é provocado um sentimento de indiferença ou repulsa diante de uma forma transmitida, já que ela não se enquadra em seu repertório, já que ela inova, tende a provocar-lhe modificações no comportamento, tenta tirar o receptor de sua inércia. Inversamente, a forma baseada numa periodicidade marcada consegue um alto grau de adesão por parte do receptor. No entanto, ela pode ser confundida com a participação. A adesão traduz-se por uma atitude passiva diante da forma, um comportamento consumidor e não criativo ao recriador. E o que se pretende com a informação é que o receptor participe ativamente do seu processo de construção do significado, única via para uma mudança de comportamento não paternalista e produtiva. A gente tem o desejo da periodicidade, mensagens múltiplas, né, como o teatro, canais naturais, né, o jogo, o olfato, o tato, o paladar. Ela tem, na verdade, vários problemas de codificação, essas mensagens múltiplas. Quantidade e informação da mensagem. Não sei também, né? Tinha que ler esse Freud aí sobre os sonhos, né? Não é o Freud, é o Jung, né? Um desses caras aí, mas a antropologia não usa esses caras, né? Entende? Ela não usa, né? A ideia é como que eu vou abordar essa forma de informação. Não é forma, é uma fonte, talvez. Para eu poder acreditar nela e construir todo um processo. A princípio, cada etnia, cada cultura, né, tem a sua cientifização do sonho. Então, pro ocidental, a gente cientifiza o sonho desse jeito aí, meio horóscopo, né? Assim, se sonhar com a cobra, não sei o quê. Os arquétipos, não sei o quê. Né? Mas na Lapônia, lá na Sibéria,
Se você sonhar com o urso, é porque o urso tá sonhando com você. Vocês vão se encontrar. Um sonho pros Guarani. Pode ter um monte de sonho aleatório. Mas teve um sonho específico em que teve um significado. Que foi a visita dos dois Chamoy ao outro Chamoy vivo. E aí ganhou significado. Né? Então, mas ela foi um viés de confirmação daquele sonho, porque o cara tava precisando, né? Ou ele acreditou, porque ele acreditou só naquele. E quantos outros ele teve que passaram desapercebidos, talvez? Né? Então há uma escolha também, uma seleção para significar o sonho. Ele não é, ele se torna, talvez. Esse livrinho que eu estava lendo é o Semiótica, Informação e Comunicação, do Teixeira Coelho Neto. Ah, então, mas essa pode ser bem interessante mesmo, porque o sonho ele não existe como um significado imanente. Ele vai se tornar significativo. Não é? Mitos, emblemas e sinais. Feitiçaria, piedade popular, problema de método, conhecimento proibido no século XVI e XVII, raízes do paradigma indiciário. Vou ver esse 95 aqui, que é o alto e o baixo. O tema do conhecimento proibido no século XVI e XVII. Não desobedeças Deus, mas tema. Saber, né? Expressão adverbial, Alton. É melhor temer as coisas futuras do que conhecê-las, está escrito, de fato. Assim, a condenação da soberba moral pronunciada por São Paulo tornou-se uma censura contra a curiosidade intelectual. Pelágio criticou algumas pessoas sem citar nomes, que, entendendo mal o significado e o contexto da passagem, sustentavam que Romanos, o apóstolo, pretendia proibir o estudo da sabedoria. Só 1000 anos depois. Aquilo que aqui se refere ao texto, em novas traduções, não é o conhecimento ou a estupidez, mas a arrogância e a modéstia. Uma outra compreensão, né? Não tenhais o ânimo nas coisas altas e deixai-vos atrair pelas humildes. Eu gosto de uma vida simples. Simplicidade. Não seja orgulhoso. É um texto óbvio contra qualquer tentativa de ultrapassar os limites do intelecto humano. Não queiras conhecer as coisas altas.
Tá. Fluxo de percepções é decomposto na base da categoria nitidamente contrapostas: a luz e a sombra, o calor e o frio, o alto e o baixo. O antigo lema atribuído a Heráclito, segundo o qual a realidade é uma guerra de opostos. Lema que Hegel retraduziu em termos da sua concepção dialética, pode ser lido numa chave diferente e igualmente anacrônica. Certa vez, um famoso biólogo observou que esta obsessão centrada na polaridade tem profundas raízes biológicas, na medida em que a mente humana é comparável a um computador que opera na base de uma lógica do tipo sim, não, tudo, nada, rosa, dualismo. Mesmo que a física moderna já seja suficientemente imune ao antropomorfismo para não se vincular a esse tipo de lógica, os seres humanos continuam a se comportar e a pensar de maneira mencionada. Para eles, a realidade, enquanto refletida pela linguagem e, consequentemente, pelo pensamento, não é um contínuo, mas um âmbito regulado por categorias descontínuas, substancialmente antitéticas. E essas categorias, obviamente, têm um significado cultural ou simbólico, além do biológico. Antropólogos começaram a analisar esse significado mutável e a oposição direita-esquerda, por exemplo, mas entre as categorias. Nenhuma é tão universal como a oposição alto e baixo. É significativo que, digamos, algo como elevado ou superior, ou inversamente baixo ou inferior, sem nos darmos conta do motivo porque aquilo a que atribuímos maior valor, a bondade, a força, etc., deve ser colocado no alto. Também os primatas, ao que parece, reagem à contraposição alto-baixo. Mas o intenso valor cultural atribuído a essa contraposição em todas as sociedades conhecidas, ao que eu saiba, provavelmente está ligado a um elemento diferente, especificamente humano. De fato, o elemento que teve um peso decisivo na história do Homo sapiens, a prolongada infância do homem, a excepcional lentidão do seu desenvolvimento físico e intelectual, explicam de modo plausível a identificação imediata daquilo que é alto com força, a bondade e assim por diante. A criança privada de qualquer recurso, o adulto poderosíssimo, aparece como a encarnação de todos os valores. A realidade cósmica, proibido olhar os céus, os segredos da natureza, arcana naturae. A realidade religiosa é proibido conhecer os segredos de Deus, arcana dei, como a predestinação, o dogma da trindade e assim por diante. A realidade política é proibido conhecer os segredos do poder, arcana imperii. Os mistérios da política são aspectos diferentes da realidade, cada um deles com uma hierarquia definida. Diferentes, mas ligados entre si. Mais precisamente, reforçados reciprocamente por meio de analogias. Né? Eu já tinha lido isso aqui, hein? A gente não foi desencorajado também a considerar a linguagem do sonhar também. Tem mais uma ali. Não te orgulhes nas artes ou nas ciências, mas teme o que te foi dito. Teme, time. E o texto prossegue: noli autum sapere, mas confessa tua ignorância. E fica claro até que ponto essa passagem revela toda uma concepção de mundo. Porra. A tradição toda relacionada ao escolástico, aos irmãos da vida, as virtudes monásticas. Erasmo aludia ambiguamente aos limites do conhecimento humano, contrapondo a simplicidade da mensagem de Cristo às sutis especulações dos teólogos das duas alas.
O lema socrático quae supra nos ea nihil ad nos é citado em livros de emblemas, nas coletâneas de lemas de provérbios acompanhadas de imagens tão difundidas entre o público oculto na Europa do século XVI e XVII. O grande número de imagens que encontramos e lemas ligados ao tema da proibição de se conhecerem as coisas altas. Aquilo que os unifica é a citação recorrente e devidamente mal entendida da palavra de Paulo. Mistura-se cristianismo e cultura clássica. E essas palavras foram empregadas como legenda aplicada aos mitos de Prometeu e Ícaro. Ícaro que cai dos céus e Prometeu punido por roubar o fogo divino. Foram considerados signos astrológicos, astronômicos, dos teólogos heréticos, dos filósofos inclinados a pensamentos ousados, de indefinidos teóricos da política e, em alguns casos, desemaranhar as obscuras alusões implícitas nesses livros de emblemas. O Prometeu acorrentado. Puta merda! Daquilo que está acima de nós não devemos nos ocupar. Puta merda, hein? Significa os corações dos doutos que querem investigar a natureza dos céus e dos deuses são roídos por todos os tipos de afãs. No livre-arbítrio, de fato, a predestinação. Prometeus e filosofia. Fala, em verdade, Prometeu é o filósofo que, quando quer investigar os segredos de Deus, é roído continuamente por afãs e pensamentos. Espera, já continuamos. A Uni-FM, tocando a música a pedido da Delcide de Colombo. Parece Caiobá FM. Tá, chega. Tchau, Delcide. Vamos continuar, Os livros de emblemas, como se centravam em imagens, podiam transpor facilmente as fronteiras linguísticas. Mesmo quando não eram escritos numa língua internacional, como o latim, mas a sua ampla circulação europeia ultrapassou fronteiras confessionais além das nacionais. Eles recorriam geralmente a um nível cultural mais profundo e difundido, baseado em pressupostos inconscientes ou apenas parcialmente conscientes, como por exemplo a ideia da analogia entre as hierarquias cósmicas, religiosas e políticas. A analogia a que remetia à proibição, non autum sapere. Os limites tradicionais impostos ao conhecimento humano foram derrubados. No nome do desenvolvimento da astronomia no início do século XVI, Galileu, Kepler não hesitaram em olhar os céus. Inventaram o telescópio, os arcana naturae. Os segredos da natureza começam a ser desvelados. Descobertas científicas sobre velhas proibições, de conhecer os arcana dei e os arcana imperi, os segredos de Deus e os segredos de poder. Como foi que isso aconteceu? As discussões sobre esses temas trouxeram à luz determinadas posturas intelectuais ou religiosas. A puritana, por exemplo, para o progresso do pensamento científico. E aqui tentaremos percorrer ainda brevemente um caminho diverso. Nossa, esse livro aqui é o Carlos Ginzburg. Carlo Ginzburg, Mitos, Emblemas e Sinais, Morfologia e História. O fato de você ter projetado a Terra no céu, pergunta Loyola a Copérnico, induziu talvez os homens a ter confiança em construir novas torres, ou mais uma vez ameaçar a Deus? Ou desse movimento da Terra concluem eles que o inferno não existe? E negam a punição dos pecados?
Tais eram, segundo um dos cérebros mais perspicazes daquela época, dois dos possíveis efeitos da nova ciência: um blasfemo orgulho intelectual ou a recusa de uma poderosa força de coesão social como a religião. Vamos para a segunda. Entendo que a possibilidade de extrair analogias subversivas da nova ciência para as questões religiosas ou políticas não se limitava aos círculos doutos. Podemos invocar as palavras de Constantino Sacardino, chefe de uma conspiração fracassada contra o governo papal, foi enforcado como ateu em Bolonha, 1619, e dizia: tolos os que acreditam no inferno. Os príncipes querem que se acredite nisso para agirem à sua maneira. Mas, enfim, toda a passarada abriu os olhos. Não, deixa eu achar aqui, me perdi. Nesses mesmos anos, grupos de intelectuais italianos, conhecidos como libertins erudites, sustentavam que a religião era uma mentira, mas uma mentira útil. Sem ela, as massas se comportariam mal e a sociedade inteira teria desmoronado. Um homem como Sacardino, um bufão profissional, ao mesmo tempo um seguidor da medicina paracelsiana, subverteu abertamente a doutrina aristocrática. A atitude da gente comum era esta sua hipótese: mudara. Eles não olhavam mais passivamente os gestos dos reis e políticos no palco do teatro do mundo. Haviam começado a penetrar nos segredos do poder, descobrindo o mais oculto de todos: o uso político da religião. Desse movimento da terra, concluem eles que o inferno não existe, ou negam a punição dos pecados? Foi esta a conclusão do Sacardino. Toda a passarada abrir os olhos era realmente uma coisa muito diferente do que vinha se debatendo do que seria ciência. Uma analogia entre a nova ciência da natureza e a ciência da sociedade, para ser coroada de sucesso, deveria se referir, como fez Hobbes, a poderosas realidades existentes, tais como os estados absolutistas. E essa analogia, obviamente, foi definida como ateísta, um termo vago que você podia aplicar a várias questões políticas, além das questões religiosas. E existia uma profunda relação entre os três níveis de conhecimento: o cósmico, o religioso e o político. E nesse contexto, a inventiva de Simplício no diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo de Galileu. Esse modo de filosofar tende à subversão de toda a filosofia natural e a desordenar e reduzir a pedaços o céu e a terra e todo o universo. Meu caralho. Depois de Descartes, o discurso do método, que ele vem e fala aqui, ó: eu não poderia aprovar de nenhuma forma aqueles temperamentos turbulentos e inquietos que, não sendo chamados ao manejo dos negócios públicos, nem pela necessidade, nem por outro destino, sempre têm em mente novos projetos de reforma. E se eu pensasse que nesse texto houvesse a mínima coisa pela qual pudesse se suspeitar de tal loucura, eu ficaria muito desolado.
por ter permitindo a sua publicação. E ele decide depois em não publicar o seu tratado Le Monde, depois da condenação de Galileu. Ele tinha clara consciência das implicações políticas da nova ciência. Olha só, a condenação do sistema heliocêntrico. Foi uma atitude flexível em relação ao progresso científico. Um jesuíta, no século XVII, Sforza Pallavicino. É ele que adota essa flexibilidade do sistema científico. Aludiu a velha analogia entre o Arcana Naturae e o Arcana Imperii. Os segredos da natureza e os segredos do poder político, porém contrapondo-os nitidamente. Era possível predizer o comportamento da natureza, porque as leis naturais eram poucas, simples e invioláveis. Mas predizer o comportamento dos reis e príncipes era pura temeridade, como seria predizer a imperscrutável vontade de Deus. Nesse mesmo espírito, o nobre Virgílio Malvesi, parente de Sforza, escreveu: quem, para explicar os eventos físicos, apresenta Deus como razão é pouco filósofo. E quem não o apresenta para a explicação dos eventos políticos é pouco cristão. Portanto, de um lado, temos o reino da ciência, que em princípio está aberto a todos, mesmo aos artesãos e camponeses, né? Já que, como observou Sforza, a filosofia natural se difunde nas oficinas e campos, e não apenas nos livros e academias. E do outro lado temos o reino da política, que está vedado aos particulares que tentam penetrar nos segredos do poder. A nítida, então, dessa forma, né, a nítida contraposição entre a previsibilidade da natureza e a imprevisibilidade da política introduzia um tema muito diferente, em torno do qual, presumivelmente, constituía-se todo um discurso, a necessidade de impedir que o povo intervisse nas decisões políticas. Mas, ao mesmo tempo, a sutil destinação traçada implicava uma avaliação realista da natureza, do progresso científico, apesar da sua advertência contra quem pretendesse ignorar as cancelas da humana ciência. Caralho. Não é? Bem diferente. John Donne previu. Será que o fato de você ter projetado a terra no céu induziu os homens a ter confiança e construir novas torres? Ou, mais uma vez, ameaçar Deus? Ícaro e Prometeu, os construtores da Torre de Babel, os titãs, também foram derrotados, mas a deles foi uma derrota gloriosa. Prometeu aparece como um deus derrotado, acorrentado. E vinha escrito: nada é difícil demais para os mortais. A queda de Ícaro não correspondia a novas atitudes. Numa coletânea de emblemas, aparece um jovem alado que flutua tranquilamente no ar. E escrito vinha... comparava o voo à descoberta de um novo mundo por Colombo. New liquere insanum. Ousa tudo. O jesuíta Danielo Bartoli observa que a coragem de Colombo comparada à de Ícaro
Se não fosse ele, a Europa não teria nem especiarias e nem as minas. As próprias noções de risco e novidade eram agora vistas como valores positivos apropriados de fato. Uma sociedade cada vez mais fundada no comércio. Surgia uma nova cultura baseada na afirmação de novos valores sociais. Que louco, né? Sensacional isso aqui. Vamos ao proibido então, já que a ciência não aceita o sonho, né? Não, a ciência aceita, né? A neurociência aceita o... Foi um holandês que publicou essa coletânea desses emblemas. São pequenas gravuras com dizeres. Com todos esses dizeres ele está falando aqui. E na Holanda, 1618, Scorovius. Parecia que tinha uma tolerância religiosa, né? Os calvinistas, seguidores de Arminio. Queriam opor o poder político ao calvinismo, separar as duas coisas. O cônsul de Haarlem escreve numa carta condenando asperamente os loucos teólogos que, à semelhança de Ícaro, sofrem uma miserável queda por terem ousado voar alto demais rumo a metas proibidas. E outros escreviam que seria útil a toda a cristandade, e particularmente aos arminianos, refrear aqueles teólogos curiosos que procuravam saber mais do que deviam. Logo a seguir, 3 emblemas. Conhece-te a ti mesmo. O sábio não pode ser derrotado pela sorte. E o já visto Autum Sapere Periculosum. O primeiro contrastava com o último. Sapere Aude é tirado de Horácio Alólio, que o significado literal é ser sábio. E ele diz essas palavras a um tolo que hesita em atravessar um rio, pois espera que a água pare de correr. A passagem liga-se originalmente a bom senso e não ao conhecimento. Sapere havia deslizado de um âmbito moral para o âmbito intelectual. Era um equilíbrio instável. É perigoso conhecer aquilo que está no alto, mas ousa conhecer. Né? Maluco, né? Cosmopolítica. Entendeu? República
Literatorum. Uma república de intelectuais. Não, é motherfucker. Tá. A pesquisa tinha se tornado uma espécie de religião, um compromisso político em si mesmo. Devemos conceder uma certa liberdade de pesquisa e também de divergência, sobretudo aos intelectuais, escrevia Arminiano Konrad Vostius, professor de teologia em Leiden, a Casaubon. Se não pareceremos impedir a lenta marcha da verdade. Assim, a marcha da pesquisa, a liberdade de pesquisa, tinha que ser concedida, antes de mais nada, ou somente, a um grupo social preciso: os intelectuais. Foram exilados, alguns morreram. Lema pessoal de Gassendi. Mantinha relações com os libertins Hérodes, mas também com arminianos exilados em Paris. Seu lema era ousa conhecer. No início do século XVII aparece o livro da Holanda. O frontispício vinha decorado com uma vinheta que representava o homem subindo uma montanha e o cubo circundado por nuvens. Parecia haver uma cornucópia. Um deus alado com uma foice, o tempo, segura o homem pela mão, ajudando a subir. O lema é: se souberes ousar, vencerás qualquer dificuldade. O emblema alude habilmente a 3 lemas diferentes, fundidos num só. A verdade é filha do tempo. Qual que é o outro? Se souberes ousar? Não. A verdade é filha do tempo. Foi um biólogo holandês, Leeuwenhoek, primeiro a usar um microscópio. O significado da vinheta pode ser traduzido dessa forma: é chegado o tempo, os segredos da natureza não o são mais. A ousadia intelectual dos cientistas deporá os dons da natureza aos nossos pés. Meu caneco. Romperá-se o instável equilíbrio entre não conheces aquilo que está no alto e ousa conhecer. Já se traçou a história dessa exortação do século XVII. A superação dos antigos limites postos ao conhecimento. Pá. Não é? Não é interessante? Então, sobre o conhecimento proibido. Tá, os códigos de figuração erótica tem outros. Vamos depois a gente ler mais, né? Isso é uma boa teoria para abordar o sonho.
Uhum. Processo em Modena. Walburg e Gombrich. Problema de método. Ah, talvez seja bom esse aqui, hein? O alto e o baixo, o tema do conhecimento proibido nos séculos XVI e XVII. Foi esse que a gente acabou de ler. Paradigma indiciário. Mitologia germânica e nazismo, sobre o velho livro de Georges Dumézil. Freud, o homem dos lobos e os lobisomens. Vários interessantes, né? Então, isso aqui é nós. Carlo Ginzburg, mitos, emblemas e sinais.